O sol estava forte, queimando minha pele e fazendo o suor escorrer pela testa. O calor parecia se agarrar ao meu corpo, tornando cada passo mais pesado. A estrada de terra se estendia à minha frente, seca e poeirenta, levantando pequenas nuvens a cada vez que meus pés descalços tocavam o chão. Meu vestido simples, já desgastado pelo tempo, grudava no corpo. A garganta estava seca, tão seca que engolir doía. O caminho me levou até um bairro diferente de onde eu vivia. As ruas eram bem cuidadas, as calçadas largas e as casas. As casas. Grandes, com muros altos e portões de ferro. Jardins impecáveis, com flores que pareciam ter sido plantadas apenas para serem admiradas. O cheiro de grama recém-cortada misturava-se ao perfume das plantas, um aroma que não existia na parte da cidade onde eu morava. Minha sede aumentava a cada passo. O calor apertava, e a visão daquelas casas, que com certeza tinham torneiras, transbordando água fresca, tornava tudo ainda pior. Talvez se eu pedisse, não custava nada, certo? Apenas um copo d'água. Apenas um favor pequeno para alguém que nunca soube o que era sentir sede de verdade. Parei diante de uma casa grande, com portões abertos e pessoas bem vestidas entrando e saindo. Risadas ecoavam no ar, misturadas ao som de copos tilintando. Lá dentro, parecia haver uma festa. Mulheres em vestidos elegantes caminhavam em pequenos grupos, equilibrando taças nas mãos. Homens em ternos leves conversavam como se o calor não os afetasse. Meu coração acelerou um pouco. Eu não pertencia àquele lugar, mas a sede me empurrava para frente. Respirei fundo e subi os degraus da entrada. Toquei a campainha. Um silêncio breve. Então, passos se aproximaram. A porta se abriu e, diante de mim, surgiu uma mulher alta, impecavelmente vestida. Cabelos bem presos, brincos brilhantes e um perfume forte que alcançou meu nariz antes mesmo que ela falasse. Seus olhos me analisaram dos pés à cabeça. Sim? A voz dela saiu seca, sem qualquer vestígio de simpatia. Engoli em seco e tentei sorrir. Boa tarde, senhora. Me desculpe incomodar, mas estou com muita sede. Será que poderia me dar um copo d'água? O silêncio que veio depois da minha pergunta foi pior do que qualquer resposta. A mulher me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Um copo d'água? Repetiu, como se estivesse confirmando se tinha ouvido certo. Assenti, sentindo minhas bochechas queimarem de vergonha. Ela riu. Uma risada curta, carregada de desdém. Você acha que isso aqui é o quê? Uma venda? Uma praça pública? Minha boca secou ainda mais. Tentei não me encolher diante do olhar dela. Não, senhora. Eu só... Só o quê? Veio pedir comida. Também? Roupas? Cruzou os braços. Meu Deus, esse bairro está mesmo perdido. Primeiro são os pedintes na rua, agora isso. Ouvi risadas atrás dela. Outras mulheres apareceram na porta, todas bem vestidas, segurando taças. Elas me olhavam, como se eu fosse um bicho curioso, algo que não deveriam estar vendo ali. O que está acontecendo, Valéria? Perguntou uma delas, ajeitando um colar brilhante. A mulher, que agora eu sabia que se chamava Valéria, revirou os olhos. Essa menina apareceu aqui pedindo um copo d'água. Você acredita? As outras riram. Ai, coitada, disse. Uma delas, a voz carregada de ironia. Deve estar acostumada a pedir as coisas de graça. Eu queria sair dali. Minhas mãos estavam frias, mesmo com o calor escaldante. O nó na minha garganta era ainda pior do que a sede. Eu não deveria ter parado. Não deveria ter pedido nada. Valéria deu um passo para frente, balançando a cabeça. Faça um favor a si mesma, menina. Vá pedir em outro lugar. Ou melhor, leve um balde e vá buscar no poço da fazenda. Ela riu, e as outras acompanharam. Minhas mãos tremiam. Tudo dentro de mim gritava para que eu desse as costas e sumisse dali. Mas antes que eu pudesse reagir, uma outra voz, mais firme, veio de dentro da casa. O que está acontecendo aqui? As risadas cessaram de imediato. Olhei para a mulher que agora estava parada um pouco atrás de Valéria.
Diferente das outras, ela não estava rindo. Vestia um vestido elegante, mas seu olhar não carregava desprezo. Pelo contrário, Helena. Esse era o nome dela. Eu só descobriria depois, mas naquele momento, tudo o que eu sabia era que ela me observava de um jeito diferente e, por alguma razão, aquilo me fez segurar as lágrimas. O silêncio que se seguiu à chegada daquela mulher fez o ar parecer mais pesado. As risadas que antes ecoavam com facilidade agora estavam presas nas gargantas das convidadas que apenas se entreolhavam. Eu mesma fiquei imóvel, sem saber como reagir. A mulher, que depois eu soube se chamar Helena, deu alguns passos à frente, parando ao lado de Valéria. Seus olhos passaram por mim rapidamente, mas sem aquele olhar de nojo ou desdém que os outros tinham. Havia algo diferente nela. "O que está acontecendo aqui?" repetiu cruzando os braços. Valéria sorriu, forçando uma falsa leveza. "Nada demais, querida. Essa garota apareceu aqui, sabe-se lá de onde, e achou que estávamos distribuindo água. Pediu como se fôssemos uma praça pública. Algumas das convidadas riram de novo, embora com menos intensidade. Era evidente que a presença de Helena causava certo desconforto. Helena manteve o olhar fixo em Valéria por alguns segundos. Depois, voltou-se para mim. "Você está com sede?" Eu hesitei. Minha garganta ainda ardia, mas depois de toda aquela humilhação, meu orgulho gritava para que eu simplesmente fosse embora. No entanto, havia algo no tom dela que não parecia debochado, nem impaciente. Assenti. "Sim, senhora." Ela olhou de relance para a taça que segurava nas mãos, ainda com um pouco de líquido. Depois, ergueu os olhos para os garçons que circulavam pela festa e fez um gesto breve com a cabeça. "Traga um copo de água para a moça." O garçom hesitou por um instante, olhando de Valéria para Helena, como se estivesse esperando permissão da pessoa errada. Valéria franziu o senho, desconfortável. "Helena, querida, acho que você não entendeu. Essas pessoas aparecem do nada, e se damos o que pedem, nunca mais saem." A forma como ela disse "essas pessoas" me deu um arrepio. Helena, no entanto, nem se virou para Valéria. Apenas me olhou com um pequeno sorriso e apontou para dentro da casa. "Entre. Você pode beber sua água sentada, sem ninguém te apressar." Um burburinho se espalhou entre os convidados. Eu senti minha respiração prender por um instante. Entrar naquela casa? Eu nunca havia pisado em um lugar como aquele, e tudo dentro de mim dizia que eu não pertencia àquele ambiente. Mas a mulher diante de mim não parecia preocupada com isso. Valéria piscou algumas vezes atônita. "Você só pode estar brincando? Vai deixar essa garota sujar sua casa?" O sorriso de Helena se alargou, mas seu olhar permaneceu firme. "Acho que o que mais suja um ambiente não é a poeira dos pés, Valéria." O garçom voltou rapidamente, trazendo um copo de água cristalina. Minha boca se encheu d'água só de ver. Helena pegou o copo e o estendeu para mim. "Venha." Hesitei por um instante, mas o calor e a sede falaram mais alto. Com um olhar rápido para Valéria e suas amigas, peguei o copo com as mãos trêmulas e segui Helena para dentro da casa. O burburinho continuou atrás de mim, as vozes abafadas pela música ambiente que tocava no interior da mansão. O piso de mármore era frio sob meus pés sujos, e tudo ali cheirava a perfume caro e mobília polida. Um mundo completamente diferente do meu. Helena apontou para uma poltrona e se sentou de frente para mim, cruzando as pernas com elegância. "Você mora aqui perto?" Bebi um gole da água gelada e senti o alívio imediato percorrer meu corpo antes de responder. "Não muito longe. Minha família trabalha na lavoura." Ela assentiu, como se processasse a informação. Depois, apoiou o cotovelo no braço da cadeira e me observou com mais atenção. "Você me lembra alguém?" Franzi a testa confusa. "Como assim?" Seu rosto parece familiar. Como se eu já tivesse visto você antes. Meu coração deu um pequeno salto. Mas antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer com aquilo, o som dos saltos de Valéria ecoou pelo corredor, e logo ela surgiu à nossa frente, furiosa. "Helena,
Não acredito que você trouxe essa menina para dentro da sua casa. Helena apenas sorriu. E eu não acredito que você pensa que tem o direito de decidir quem entra ou sai da minha casa, Valéria. Valéria cruzou os braços, visivelmente incomodada. Você sempre foi diferente. Mas isso já é demais. Helena se recostou na cadeira, sem parecer minimamente afetada. Engraçado. Não me lembro de ter te pedido permissão para ser quem eu sou. O silêncio caiu entre as duas. Eu me encolhi na poltrona, desejando ser invisível, mas Helena apenas me lançou um olhar tranquilo, como se quisesse me dizer que tudo estava bem. Mas não estava, porque naquele instante, algo dentro de mim dizia que aquela mulher não tinha me ajudado por acaso, e que havia muito mais naquela casa do que apenas um copo d'água. O gelo do copo derretia devagar entre meus dedos, enquanto meus pensamentos giravam em torno da última frase de Helena. Você me lembra alguém? Eu quis perguntar o que ela queria dizer com aquilo, mas a tensão no ar fez com que eu permanecesse em silêncio. Valéria ainda estava parada ali, de braços cruzados, o olhar carregado de desgosto. Parecia inconformada por eu estar sentada naquela poltrona, como se minha simples presença contaminasse o ambiente. Helena, querida, você realmente vai perder tempo com isso? Valéria arqueou uma sobrancelha. Essas pessoas sempre inventam histórias. Você não pode acreditar em tudo o que ouve. A maneira como ela disse "essas pessoas" me fez sentir um nó na garganta, mas Helena permaneceu impassível. Engraçado você dizer isso, Valéria, disse ela, inclinando-se levemente para a frente. Porque eu me lembro muito bem do homem que cuidava do jardim desta casa quando eu era criança. E se minha memória não estiver falhando, o nome dele era Antônio. Minha respiração falhou por um segundo. Meu avô. Valéria soltou uma risada seca. Ah, pelo amor de Deus, isso foi há tanto tempo. Por que estamos falando disso agora? Helena não desviou os olhos dela. Porque eu lembro muito bem do quanto gostava dele e de como ele sumiu de repente. Meus dedos apertaram o copo. Lembrava-me perfeitamente da história que minha mãe contava. Meu avô Antônio trabalhou como jardineiro por muitos anos, cuidando de cada planta, podando as árvores, mantendo a casa de Valéria impecável, até o dia em que foi acusado de roubo. Antônio era um homem honesto, minha mãe sempre dizia, mas para gente como eles, nossa palavra nunca vale nada. A demissão veio sem aviso, e meu avô voltou para casa humilhado. Ele nunca se recuperou totalmente daquilo. A injustiça o corroeu até o fim da vida. Eu engoli em seco e olhei para Valéria. Seu desconforto era visível. Realmente não me lembro dos detalhes, disse ela, passando as mãos no vestido como se quisesse se livrar daquela conversa. Mas se ele foi mandado embora, algum motivo deve ter existido. O motivo, disse finalmente me pronunciando, foi que alguém quis se livrar dele. Os olhos de Valéria se estreitaram. Então você é neta dele? Assenti. Ela soltou um suspiro exagerado e revirou os olhos. Isso já passou, menina. Seu avô deve ter encontrado outro trabalho. A vida continua. Meu estômago revirou. Como? Ela podia falar daquilo com tanta frieza? Não, ele não encontrou. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele nunca mais conseguiu emprego. O nome dele foi manchado. Passou o resto da vida sentindo vergonha de algo que nunca fez. A sala ficou em silêncio. Eu olhei para Helena, esperando alguma reação, mas ela não parecia surpresa. Apenas observava, tudo atentamente, como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça que nunca soube que existia. Quem acusou seu avô? Ela perguntou depois de um instante. Minha mãe nunca soube ao certo. Tudo aconteceu rápido demais. Mas havia rumores, serventes que cochichavam sobre uma joia sumida e uma acusação feita sem provas. Minha mãe dizia que foi um roubo inventado, murmurei. Alguém quis se livrar dele. Valéria soltou uma risada forçada. Bom, então talvez seja melhor você voltar para sua mãe e perguntar direito essa história. Porque, sinceramente, não sei o que você espera encontrar aqui. A verdade, Helena respondeu por mim. Os olhos de Valéria se arregalaram. Helena,
Mas ela já estava se levantando. Quero saber o que aconteceu com Antônio. Porque, se o que essa menina está dizendo for verdade, então essa casa deve desculpas à família dele há muito tempo. O choque foi visível no rosto de Valéria. Eu também não esperava aquela resposta. Isso é absurdo, Valéria bufou. Você não pode simplesmente acreditar nela e... E por que não? Helena a interrompeu, cruzando os braços. O que você tem tanto medo que eu descubra? O rosto de Valéria corou. Pela primeira vez, ela parecia desconfortável de verdade. Helena virou-se para um homem mais velho que servia as bebidas. Ele estava ali há muito tempo, provavelmente conhecia todas as histórias daquela casa. Cláudio, você trabalhou aqui na época de Antônio, não foi? O garçom hesitou, lançando um olhar rápido para Valéria antes de assentir. Sim, senhora. Você sabe o que aconteceu? Um silêncio pesado se instalou. Cláudio desviou o olhar e limpou a garganta. Eu. Lembro que houve uma confusão. Mas não sei os detalhes. Helena estreitou os olhos. Ou não quer dizer, ele ficou ainda mais tenso. Valéria, percebendo que estava perdendo o controle da situação, deu um passo à frente. Já chega. Isso é ridículo. Não vamos transformar minha casa em uma investigação. Helena não respondeu. Apenas olhou para mim e disse com a voz calma. Acho que precisamos conversar mais sobre isso. Meu coração bateu forte, porque pela primeira vez senti que alguém queria ouvir minha história de verdade. O silêncio que se instalou depois das palavras de Helena era quase sufocante. Valéria mantinha os braços cruzados, a boca entreaberta, como se tentasse encontrar algo para dizer. O garçom Cláudio ainda olhava para o chão, a testa franzida, os ombros tensos. Helena não desviava os olhos dele. Cláudio, repetiu, sua voz calma, mas firme. Você sabe o que aconteceu com Antônio, não sabe? O homem mexeu os dedos nervosamente sobre a bandeja que segurava. O olhar de Valéria disparou para ele, afiado como uma lâmina. Não precisa responder a isso, disse ela, o tom ameaçador disfarçado sob um sorriso forçado. Mas Cláudio hesitou. Eu quase podia ver a batalha acontecendo dentro dele. Os olhos fugidios denunciavam sua incerteza. Era um homem que passou a vida toda servindo naquela casa. Conhecia cada canto dela, cada segredo. Ele começou, mas logo se interrompeu. O estômago revirava dentro de mim. Minha cabeça girava com tantas perguntas não respondidas. Pode falar, incentivei, tentando ignorar o aperto no peito. Cláudio soltou um suspiro pesado. Eu era jovem naquela época, mas lembro que Antônio era um bom homem. Trabalhava duro, não reclamava de nada. Aquele jardim... Ele olhou brevemente para a janela. Era tudo obra dele. Senti um nó na garganta. Helena assentiu lentamente. E então o acusaram de roubo. Ela completou. Ele abaixou a cabeça. Sim, meu coração disparou. Mas ele era inocente, não era? Cláudio olhou para Valéria. Antes de responder, o que me deu a resposta antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Sim, admitiu baixinho. Valéria deu um passo à frente furiosa. Você está delirando, Cláudio. Como pode dizer isso? Ele levantou os olhos e havia algo ali que eu não esperava. Culpa. Porque é verdade, murmurou. A sala ficou em silêncio novamente. Os convidados que ainda estavam ali fingiam não prestar atenção, mas eu sabia que cada palavra era absorvida avidamente. Você sabe quem o acusou? Perguntei, sentindo meu peito se apertar. Cláudio hesitou por um instante, então voltou os olhos para Valéria, e foi o suficiente. Eu sabia! Minha voz saiu carregada de emoção. Você inventou tudo para se livrar dele. Valéria arregalou os olhos como se tivesse levado um tapa. Está me acusando de algo sem provas? Minha respiração estava acelerada. Meu avô passou o resto da vida achando que tinha feito algo errado. Ele foi expulso dessa casa como um criminoso. Eu não tenho culpa de como ele se sentiu, Valéria rebateu ríspida. Talvez tenha se sentido culpado porque, no fundo, sabia que não era inocente. Meus punhos se fecharam. Já chega, Helena disse, sua voz cortante.
Valéria girou nos calcanhares, indignada. Você não pode estar levando isso a sério. Helena! Ela se levantou devagar, os olhos frios como aço. O que eu não posso é ignorar que um homem honesto teve sua vida destruída injustamente. Valéria riu, sem humor. O que pretende fazer? Reescrever o passado? Não. Helena cruzou os braços. Mas posso começar corrigindo o presente. Os olhos de Valéria se estreitaram. O que isso significa? Helena respirou fundo antes de dizer pausadamente. Significa que essa casa não é mais sua, Valéria. Um burburinho tomou conta do ambiente. Meu coração deu um salto no peito. O quê? Valéria piscou, parecendo confusa. Helena inclinou a cabeça para o lado. Você acha que essa casa ainda pertence a você? Esqueceu que herdamos juntas? O rosto de Valéria ficou vermelho. Mas isso foi há anos. Você me deixou administrá-la. Exatamente. Helena cruzou os braços. E olha no que deu. Valéria deu um passo para trás. Você não pode estar falando sério. Helena sorriu de lado. Estou falando muito sério. O ar estava pesado, quase palpável. Os olhos de Valéria passavam de Helena para mim, como se tentasse encontrar uma saída, mas não havia escapatória. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Não apenas porque a verdade sobre meu avô finalmente havia vindo à tona, mas porque pela primeira vez alguém com poder estava fazendo algo a respeito. Helena se virou para mim. Você tem razão em querer justiça, Clara. Seu avô merecia, mas eu senti um nó se formar na minha garganta. Eu só queria que ele soubesse que nunca esteve errado. Helena assentiu, os olhos gentis. Ele sabia. Ela suspirou. Mas agora, pelo menos, o mundo também sabe. Eu nunca achei que algo assim pudesse acontecer. Nunca imaginei que a verdade, um dia, pudesse ser dita em voz alta, diante de todos, e que, no final das contas, eu não estava sozinha. Valéria ficou imóvel, o rosto pálido como se tivesse levado um golpe. Os murmúrios ao redor cresceram, e os convidados olhavam uns para os outros, chocados. Ninguém esperava que a noite tomasse esse rumo. Ela abriu a boca para protestar, mas Helena ergueu a mão, interrompendo qualquer tentativa de argumentação. Você sempre achou que poderia fazer o que quisesse, Valéria, mas esta casa também é minha. E eu não vou permitir que você continue tratando as pessoas desse jeito. Valéria deu um passo à frente, tentando recuperar sua compostura. E o que pretende fazer? Abrigar essa garota aqui? Transformar a casa em um orfanato para gente como... Ela? Senti meu estômago revirar. A forma como ela falava, como se eu fosse um lixo que havia se infiltrado em seu mundo, fazia o sangue ferver nas minhas veias. Mas Helena apenas sorriu de forma tranquila, sem se abalar. Você não entendeu? Nada, não é? O problema não é Clara. O problema sempre foi você. Os olhos de Valéria brilharam de raiva. Isso é ridículo. Eu administro esta casa há anos. Você nem mora aqui, Helena. E talvez esse tenha sido o meu erro, disse Helena, cruzando os braços. Ter deixado você transformar esse lugar em um símbolo da sua arrogância. Mas isso acaba hoje. O peso daquelas palavras caiu sobre Valéria como uma avalanche. Ela piscou, sem saber o que dizer, como se finalmente percebesse que estava perdendo o controle. Eu observava tudo sem fôlego. Nunca imaginei que alguém pudesse enfrentar Valéria daquela forma. Ninguém nunca tinha feito isso. Todos tinham medo dela, mas Helena não, e ela estava disposta a ir até o fim. Os convidados começaram a se dispersar, murmurando entre si. Alguns se aproximaram de mim, agora com expressões diferentes. Alguns envergonhados, outros curiosos. Mas não importava mais. Helena olhou para mim e sorriu de leve. Venha comigo. Engoli em seco e a segui para um dos corredores da casa. As paredes eram decoradas com quadros luxuosos, e o tapete sob meus pés era tão macio que parecia estranho pisar ali. Ela parou diante de uma porta e a abriu. Dentro do cômodo havia uma enorme estante de livros e móveis elegantes. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma grande janela que dava para o jardim. O jardim que meu avô havia cuidado por tantos anos. Meus olhos se encheram de lágrimas. Helena percebeu e se aproximou.
Ele era um homem bom, não era? Assenti, sem conseguir falar. Não posso mudar o que aconteceu com ele, Clara, mas posso garantir que você tenha um futuro diferente. Eu franzi a testa. O que quer dizer? Ela suspirou e se sentou no sofá. Quero ajudá-la. Você é forte, corajosa e inteligente. Alguém como você merece oportunidades. Meu peito apertou. Eu não quero caridade. Ela riu suavemente. E não estou oferecendo. Estou oferecendo um caminho, algo que ninguém nunca te deu. Meus dedos se apertaram ao redor do vestido. O que, exatamente? Helena inclinou a cabeça. Você quer estudar, Clara? Minha respiração falhou. Nunca tinham me feito essa pergunta. Antes, estudar? Eu sempre soube que não tinha essa chance. Meu destino já estava traçado. Trabalhar, como minha mãe, minha avó e tantas outras mulheres antes de mim. Mas ali estava Helena, me oferecendo algo que eu nunca tinha ousado sonhar. E minha voz falhou. Ela sorriu. Pense nisso. Não precisa responder agora. Mas se quiser, a oportunidade está aqui. Meu peito subia e descia rápido. Eu olhei pela janela mais uma vez, para o jardim que meu avô amava, e naquele instante percebi que meu destino talvez não estivesse tão definido quanto eu sempre pensei. A pergunta de Helena ficou ecoando na minha cabeça. Você quer estudar, Clara? Nunca tinham me perguntado isso antes. Nunca ninguém tinha sugerido que eu pudesse fazer algo diferente além de trabalhar no campo, de seguir o mesmo caminho que minha mãe e minha avó. Mas ali estava Helena, me oferecendo essa possibilidade. Eu deveria dizer sim? Aceitar sem questionar? Parte de mim queria, mas outra parte hesitava. Eu não sei o que dizer, murmurei, sentindo meu coração disparado. Helena sorriu de leve, como se já esperasse minha incerteza. Você não precisa decidir agora. Só quero que saiba que a porta está aberta. Ajeitei as mãos sobre o colo, sentindo a textura do tecido do meu vestido velho entre os dedos. E se eu não for capaz? Minha voz saiu baixa, quase inaudível. Helena inclinou a cabeça. Você chegou até aqui, Clara. Você enfrentou Valéria, suportou a humilhação e não abaixou a cabeça. Isso já diz muito sobre sua força. Engoli em seco. Mas eu nunca estudei de verdade. Então aprenderá. O tom dela era tão seguro, tão natural, que quase acreditei que seria fácil, mas não era. Eu sabia que não era. Suspirei, encarando a vista do jardim. E minha família? Eles precisam de mim. Não posso simplesmente ir embora. Helena assentiu devagar. Você não precisa abandonar ninguém. Mas se quer mesmo ajudar sua família, a melhor forma de fazer isso é aproveitando essa chance. Se tiver conhecimento, poderá conseguir um trabalho melhor, dar a eles uma vida melhor. Meus dedos apertaram o tecido com mais força. Ela estava certa. Sempre vi minha mãe lutando para colocar comida na mesa, trabalhando de sol a sol, aceitando qualquer trabalho que aparecesse. Se eu pudesse dar a ela algo melhor, não deveria tentar? Mas mesmo assim, o medo me paralisava. Talvez Helena tenha percebido, porque seu olhar se suavizou. Não precisa responder agora. Pense nisso com calma. Assenti, ainda sentindo meu peito apertado. Helena se levantou e caminhou até uma mesa no canto do escritório. Pegou um pequeno envelope e voltou, estendendo-o para mim. Aqui tem um endereço. É um lugar onde você pode começar a estudar se quiser. Não precisa decidir agora. Apenas guarde isso. Peguei o envelope hesitante. Meus dedos deslizaram sobre o papel, como se aquilo fosse um objeto estranho demais para mim. Eu queria acreditar que era possível, mas parte de mim ainda duvidava. Quando saí da mansão, a noite já havia caído. O ar estava mais fresco e a estrada escura parecia menos ameaçadora do que antes. Caminhei devagar, sentindo cada passo como se carregasse um peso invisível sobre os ombros. O envelope ainda estava na minha mão. A imagem de Valéria furiosa não saía da minha cabeça. Durante toda a minha vida, pessoas como ela decidiram o que eu podia ou não fazer. Mas agora,
Agora eu tinha uma escolha. Quando cheguei em casa, minha mãe estava sentada à mesa, costurando uma peça de roupa rasgada. Ela ergueu os olhos ao me ver entrar. Clara, por que demorou tanto? Fiquei parada por um instante, segurando o envelope. Conheci alguém hoje. Falei devagar. Alguém que me fez uma proposta. Minha mãe franziu a testa. Que tipo de proposta? Engoli em seco. Para estudar? Ela piscou algumas vezes, surpresa. Estudar? Assenti. Ela deixou a agulha sobre a mesa e me olhou atentamente. E o que você quer fazer? Essa era a pergunta que queimava dentro de mim. Suspirei e me sentei à frente dela. Eu não sei, mãe. Parte de mim quer aceitar. Mas e se eu falhar? E se eu não for boa o suficiente? Ela ficou em silêncio por um momento, depois pegou minhas mãos entre as dela. Filha, você tem medo de errar porque nunca teve a chance de tentar. Mas se essa mulher está te dando uma oportunidade, por que não tentar? Engoli o nó na garganta. Você acha que eu consigo? Ela sorriu de leve, acariciando meus dedos calejados. Acho que você já conseguiu muito só por ter chegado até aqui. Fiquei encarando minha mãe por um tempo, absorvendo suas palavras. E então, pela primeira vez, olhei para o envelope não como algo distante, mas como uma porta que poderia de fato se abrir para mim. O dia seguinte trouxe mais certezas. Levantei antes do sol nascer, como sempre fazia, e fui até o pequeno riacho onde costumava buscar água. A brisa da manhã era fresca, e o céu começava a se iluminar com os primeiros raios dourados. Quando enchi o balde e olhei para o reflexo da água, vi meu próprio rosto ali. E, naquele instante, percebi que não queria passar a vida inteira apenas buscando água, lavrando a terra, sem nunca saber o que mais eu poderia ser. Voltei para casa com passos firmes. Minha mãe me observava da soleira da porta, como se já soubesse o que eu tinha decidido. Então? Perguntou baixinho. Respirei fundo. Eu vou tentar. Ela sorriu, e eu senti um nó de emoção apertar minha garganta. Peguei o envelope que tinha deixado ao lado da cama na noite anterior e o segurei, firme. Eu não sabia o que me esperava. Não sabia se conseguiria, mas pela primeira vez em muito tempo eu queria descobrir. E isso já era um começo. Quantas vezes julgamos alguém sem conhecer sua história? Clara apenas pediu um copo d'água, mas recebeu desprezo e humilhação. No entanto, foi essa mesma rejeição que abriu uma porta inesperada, provando que, às vezes, os maiores desafios escondem as oportunidades mais transformadoras. Será que, no lugar de Valéria, teríamos tratado Clara com frieza? Ou seríamos como Helena, dispostos a enxergar além das aparências? Clique no vídeo que está na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e refletir sobre como pequenas atitudes podem mudar destinos. E se você ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias que tocam o coração. Nos vemos no próximo vídeo.